Tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo ao canal Mano Mundo. Eu sou o professor William Rubira. A aula de hoje é fantástica. Hoje nós vamos falar de história do Brasil. Especificamente, vamos falar sobre a revolta dos malês. Você já ouviu falar sobre esse tema? Não ouviu? Vou dar só um spoilerzinho assim bem curto. Esta foi uma revolta feita pelos escravizados malês, tá? Os malês eram muçulmanos. Eles eram muito organizados, eles eram alfabetizados em um momento da história do Brasil em que a maioria dos brancos não eram alfabetizados. E eles tentam então uma revolta, eles tentam libertar os escravizados muçulmanos e eles tentam implantar na Bahia um Estado Islâmico. Mas também faz parte do spoiler. Tá? Eles foram dedurados, eles foram caguetados e o Império conseguiu sufocar esta revolta dos malês. Curioso, né? Bacana? Ficou curioso? Então fica comigo aqui que depois da vinheta eu falo mais o passo a passo da revolta dos malês. Combinado? Canal Mano Mundo, todo dia de história e hoje é dia deles, ó. A revolta dos malês. Até já. Então vamos lá, pessoal, como eu tinha dito antes da vinheta, a revolta dos malês, ela aconteceu em Salvador, na Bahia, na noite de 24 de janeiro de 1835 e foi liderada pelo Pacífico Licutã, pelo Manuel Calafate e pelo Luiz Sanin. E a palavra malês, ela é originária da língua iorubá, imali, que significa muçulmano. Por isso que é tão interessante este tema. Mas vamos pegar o contexto histórico da revolta dos malês. Em meados do século XIX, durante o período regencial, muitas revoltas aconteceram no país. A cabanagem, a sabinada, a balaiada, a conjuração baiana ou revolta dos alfaiates. E estes ocorreram em decorrência do descontentamento de grande parte da população. Praticamente 48% eram de escravizados e eles buscavam o fim do trabalho forçado, das humilhações, torturas, violências físicas, psicológicas, das péssimas condições de vida, abusos sexuais e, consequentemente, eles almejavam o fim da escravidão no país. Tá? A insatisfação dos escravizados ela se espalhou pela Bahia por dois motivos principais. Primeiro, o sistema político e econômico, que era baseado na mão de obra escrava, e a luta pela liberdade religiosa, já que eles eram obrigados a participarem dos cultos católicos, ok? A revolta dos malês, gente, ela representou a mobilização de cerca de 1.500 escravos que lutavam pela libertação dos negros de origem islâmica, ou seja, os escravizados muçulmanos. Mas, por conta da superioridade bélica e também de uma delação, caguetaram os caras, as tropas imperiais conseguiram sufocar e acabar com o movimento, ok? Sobre a relação religiosa no movimento, é importante destacar que, contrariados com a imposição da religião católica, os malês eles se uniram com o intuito de defender e manter as suas crenças, cultos e usos e costumes, ok? E durante a revolta, os escravizados devotos da religião islâmica eles ocuparam as ruas com roupas características islâmicas, amuletos contendo passagens do Alcorão, e eles acreditavam que com esses adereços eles estariam protegidos contra o ataque dos adversários, mas não estavam. Vale destacar que os malês, homens guerreiros, ousados, instruídos, tinham como principais objetivos, como eu disse no início da aula, libertar os escravos de origem islâmica
implantar uma república islâmica na Bahia. Não obstante, gente, eles se organizavam para a realização de cultos a Alá, leitura do Alcorão, ensino da língua árabe, tudo sempre muito escondido, já que obviamente eles eram reprimidos e eram obrigados a aceitar o catolicismo, tá? No mais, muitos deles sabiam ler e escrever, qualidade rara naquele momento em que somente brancos tinham acesso ao conhecimento, mas mesmo assim a maior parte dos brancos também não eram alfabetizados, e isso que incomodava eles. Os malês eram alfabetizados. Só que o fracasso do movimento aconteceu no centro de Salvador e foi iniciada pelo ataque dos malês ao exército, e eles pretendiam libertar os escravizados dos engenhos e eles queriam tomar o poder. Tá? Um dos fatores que foram determinantes para o fracasso foram as armas usadas pelos escravizados. Tá? Eles usavam espadas, lanças, facas, porretes, e a polícia estava usando armas de fogo. Não dava realmente para competir, né, gente? No entanto, durante a noite de 24 para 25 de janeiro, os malês que foram dedurados, delatados, eles participaram de uma emboscada que foi preparada pela polícia, qual deixou muitos mortos e feridos, tá? E claro, muitos presos. Tanto é que as punições para cerca de 200 escravizados foram o seguinte: pena de morte para os principais líderes do movimento, tá? Fuzilamento, açoites, trabalhos forçados para os outros envolvidos. E embora tenha sido reprimida rapidamente após a revolta dos malês, o receio do império e dos fazendeiros, donos dos escravizados, aumentou consideravelmente. Eles passaram a ter medo, porque eles viram que eles foram organizados. Por conta disso, algumas medidas foram tomadas, desde proibição de praticar cultos religiosos que não fossem católicos, não podia andar nas ruas durante a noite, tá bom? E algumas curiosidades assim sobre este momento. A data em que ocorreu esse levante dos malês, ela foi escolhida pelos líderes de forma que representava o período mais importante para os muçulmanos, que é o mês do Ramadã, em que ocorrem muitas preces e jejuns. Dessa forma, gente, a revolta ela aconteceu exatamente do dia 25 de janeiro, bem no finalzinho do mês de jejum, tá? Durante a revolta dos malês, somente ali na cidade de Salvador, só para vocês terem uma ideia, existiam aproximadamente 27.500 escravos, ou seja, praticamente 45% da população. E no levante dos malês, alguns escravos, eles utilizavam também, obviamente, a técnica da capoeira, que eu não falei ali no momento das armas. De qualquer forma, esse movimento foi sufocado pela polícia e pelo Império. De qualquer forma, foi um movimento importante de luta do negro por liberdade, né? O momento do Brasil escravocrata, que realmente é a marca mais pesada da história do Brasil. De qualquer forma, cá estamos nós contando essa história para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, tenham achado interessante, que tenham gostado e tenham se interessado por pesquisar mais sobre esse tema. Vou deixar só uma pergunta aqui. Uma pergunta, não é uma resposta. E se este movimento tivesse saído vitorioso, como será que seria o Brasil? Será que o Brasil seria um país islâmico? O que será que aconteceria? O que você acha que aconteceria? Escreve para mim aqui, me dê a sua opinião. Vamos ver o que você pensa sobre isso. Combinado?
Galera, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são fundamentais para o canal Humano Mundo. Fico por aqui. Canal Humano Mundo todo dia, dia de história. Hoje, dia da Revolta dos Malês.